Noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula online de Sociologia da Cultura Brasileira. Eu sou a professora Arlete, sou professora do curso de Ciências Sociais e nessa primeira aula nós vamos recapitular o que foi dito sobre a questão do que é cultura, o conceito de cultura, o que estuda a sociologia da cultura brasileira, os caminhos que a sociologia da cultura brasileira teve no Brasil. Também vou falar sobre as diversas culturas que compõem a nossa sociedade, a nossa cultura brasileira, o etnocentrismo, que é um problema sociológico e antropológico, a questão entre cultura e poder, e, por fim, para encerrar essa unidade, essa primeira unidade, cultura brasileira e a formação do Estado Nacional, a problemática da identidade nacional brasileira e a origem colonial da cultura brasileira. Por fim, vou encerrar com a transplantação da cultura. O que é esse conceito de transplantação da cultura na nossa identidade nacional? Eu vou tentar abordar todas essas questões nessa primeira aula, e se não der, a gente, na próxima, retoma e continua. Então, vamos lá, sobre o conceito de cultura. A cultura, numa concepção geral, a cultura ela é compreendida, no seu conceito geral, como comportamento, tradição e conhecimento de determinado grupo ou grupos sociais, incluindo aí sua língua, alimentação, religião, sua arte, música, vestimenta, entre outros tantos atributos, né? Quando a gente fala sobre esses atributos, a gente pode estar falando tanto especificamente de um determinado grupo social, como de vários e diferentes grupos sociais, que é formada a nossa cultura de modo geral. Já no campo das ciências sociais e da antropologia, a cultura, o conceito de cultura, é uma rede de compartilhamento de símbolos, de significados e valores de um dado grupo social ou de uma sociedade em geral. E esses atributos, esse compartilhamento de símbolos, significados e valores, eles são formados de modo artificial pelo homem. Quando eu falo modo artificial, é porque não é algo dado pela natureza, né? O homem, ele interfere na natureza exatamente para formar essa rede de símbolos, de compartilhamento de significados, de valores. Ele é formado ao longo do processo histórico, né? Isso desde que a gente tem noção de o homem enquanto sociedade, isso desde os primórdios até os tempos atuais, né? E conceito de identidade cultural já é outra coisa, né? Então, nós falamos agora sobre o conceito de cultura de um modo amplo, e o conceito de identidade cultural já é outro processo, né? Por quê? Porque a identidade cultural ela não está distante da identidade enquanto ser individual, enquanto ser humano e indivíduo. Por quê? Porque ambos são o traço, é o traço que compõe a identidade de um grupo social. Se eu estou inserida em determinado grupo social, eu acabo adquirindo a identidade desse grupo e também faço da minha identidade enquanto indivíduo um ser pertencente a esse grupo. Então, elas se misturam, né? E o que um determinado grupo social vai produzir e desenvolver, como a língua, a religião, arte, ciência, entre outros modos, também
compõe o conjunto de produção cultural. Então, eu acabo interferindo individualmente enquanto ser social no meu grupo, por meio da língua, da minha arte de expressão, da ciência que eu vou desenvolver, de um estudo, e também adquiro traços da minha sociedade, do grupo que eu estou incluída, né? Eu acabo absorvendo essas questões também. Então, esse conjunto, ele tende a seguir certos padrões, o que cria um aspecto identitário para cada determinado tipo de sociedade. Isso quer dizer que o conceito de identidade cultural e também de identidade enquanto ser social, ela difere de outros grupos. Por quê? Porque outros grupos sociais vão falar outras línguas, eles vão ter outros componentes simbólicos significativos, eles vão ter outras religiões, outras manifestações artísticas, outras tradições, outros comportamentos. Então, a identidade cultural, ela pertence àquele grupo que você está inserido, né? Então, você absorve e também transmite, enquanto ser social, o que você pensa, o que você constrói, o que você cria, o que você produz, e vice-versa. Já qual que é a importância aqui para nós sobre a questão da cultura para a sociologia, para a disciplina e para a ciência da sociologia? A cultura para a sociologia é o conjunto de crenças, valores, costumes, artefatos, artes, né, manifestações artísticas, leis e normas que uma dada sociedade possui. Então, enquanto grupo social, nós vamos também compartilhar não somente as nossas tradições, as nossas formas artísticas, a nossa linguagem, as nossas questões simbólicas, mas também vai haver normas que vão regrar a sociedade que você está inserido, né? Então, isso faz parte de um contato social e também um contrato entre indivíduos e sociedade, que, de um certo modo, vai refletir a nossa forma de viver, né? O nosso modo de ser e de viver dentro dos padrões ditados pela sociedade. Que padrões são esses? As normas e valores, né? Toda a sociedade, ela tem como pressuposto essas normas e valores para que os indivíduos, os grupos sociais, sigam essas normas e valores para viver em sociedade, né? Por isso que nós temos leis, né? Leis criadas pelo Estado. O Estado ele é criado pelos homens, né? E os homens que têm maior força de poder em relação a outros grupos sociais, né? Então, isso a gente também vai ver mais à frente. Como se dá essas normas? Quem cria essas normas? Que rede de poder existe entre alguns homens e os outros homens? E homens, quando eu digo, são nós, seres sociais, que vivemos dentro da sociedade. Então, todos esses elementos que compõem a cultura, eles são resultado da criação humana. Nós, humanos, criamos todos os nossos padrões, as nossas normas, regras, valores, crenças, e que vão pertencer a determinados grupos sociais, né? Então, a cultura ela vai refletir a forma como as pessoas também vão agir, vão pensar e se expressar e como reproduzir as suas vidas dentro do grupo social que ela está inserido. E, para finalizar essa questão de cultura, o termo cultura ele tem origem no latim, que quer dizer colere.
que significa cultivar. Porém, a ideia de cultivo, nesse caso, da sociologia, da antropologia, está associado ao que foi produzido pelos seres humanos ao longo do tempo, de todo o processo histórico, do tempo histórico, e que formou a cultura de uma dada sociedade, de um dado grupo, como resultado de um processo histórico e coletivo, e também sujeito à mudança o tempo todo. Por quê? Porque a história ela é viva, ela muda. Existem vários períodos, a gente está sempre mudando, estamos sempre em constante movimento. A história é viva. E agora eu já vou entrar na questão de como surgiu e como se deu as ciências sociais no Brasil. Então, as ciências sociais no Brasil, ela se fez de modo acentuado, onde, no meio institucional acadêmico, ela se deu na academia, né, nas universidades, e ela começou a surgir no Brasil, esse estudo das ciências sociais no Brasil, sobre questões nacionais, que diz respeito a nós, enquanto sociedade brasileira de modo geral, na década de 60, e teve forte impulso na década de 70. E, para isso, muitos pensadores brasileiros se envolveram nessa questão, né? Então, a sociologia da cultura brasileira ela foi fortemente influenciada pela contribuição de uma vertente que pertence também à antropologia cultural. E a antropologia cultural ela compõe as ciências sociais, né? E quando eu falo da antropologia cultural, eu falo de história das mentalidades. E, ao lado dessa contribuição, houve a influência de uma vertente específica da linguística, né? da língua, dos símbolos e significados que a nossa língua compõe, que a gente também chama de estudo da linguagem. Isso porque a cultura é entendida como uma forma de linguagem. Quando eu digo uma forma de linguagem, é uma forma de expressão cultural, simbólica, cheia de significativos e com diversos atributos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e da história. E agora a gente vai falar, a gente até agora falou do que é cultura, o conceito de cultura, como é esse conceito amplo de cultura para as ciências sociais, como as ciências sociais ela vê essa questão da cultura de modo geral, né? E como ela começa a adquirir força no estudo e no desenvolvimento de uma sociologia da cultura brasileira, de uma cultura específica brasileira, e ao longo do curso a gente vai conhecer os diversos pensadores e suas correntes teóricas, e também como é formada, quais os padrões que nós temos na formação de um determinado grupo social. Agora que a gente entrou no campo da sociologia da cultura brasileira, a gente vai entender as diferentes culturas que compõem a nossa identidade nacional, né? E também eu vou falar mais para frente sobre a questão da identidade nacional, que é um problema, uma questão muito complexa. Mas, a princípio, nós tivemos, assim que o europeu descobriu o território nacional, o nosso território, que já existe há milhares e milhares de anos e já era habitado pelos povos étnicos, centenas de povos étnicos de origem, né? Então, a gente tem a contribuição aí de 3 culturas que foi se moldando ao longo desses 500 anos, desde que o Brasil foi ocupado pelo europeu. Então, nós temos aí diferentes povos étnicos,
de origem que já habitavam há milhares de anos esse território. Quando eu falo de diferentes povos étnicos, nós tínhamos centenas deles no território, e cada um falava uma língua, tinha hábitos e costumes próprios, arte e ferramentas e tecnologia própria, né? E, então, o europeu, especificamente o português, ele, quando chega no território, ele se depara com essa diversidade. E, posteriormente, a terceira linha de cultura que nós temos aí foram as milhares de pessoas, os milhares de africanos que foram sequestrados de seu território e trazidos ao Brasil para servir de mão de obra escrava, de trabalho escravo. Então, aí nós nos deparamos com três culturas, né? Muito diversas, né? As diversas culturas dos povos étnicos que já habitavam o território, o europeu, no caso o português, depois vieram também outros europeus, como o holandês, como outros tantos, né? O espanhol, e também os africanos que foram sequestrados e forçados a serem escravizados no território que o português, no caso, chegou aqui e também sequestrou e escravizou essa população. Também os povos de origem também passaram por essa submissão de escravidão para servir de mão de obra, né? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui no território uma miscigenação étnica, e a parte dessa combinação de costumes, crenças, línguas, eram muitas línguas diferentes, muitas formas de manifestação artísticas, elas vão se moldar uma cultura, ou culturas, né? Eu gosto de falar culturas, porque são muitas culturas que estão interagindo e se relacionando entre conflitos e também aprendizado, e incorporar hábitos e costumes de uma e outra, né? E, sem dúvida, o maior problema dessa integração e da consequência dessa construção de uma sociedade plural foi exatamente o problema, foi o confronto de poder e submissão que um grupo social, no caso europeu, submeteu outros grupos sociais, que, no caso, os povos de origem, os africanos, ao seu mando, né? Então, muitos foram escravizados, muitos foram aniquilados, foram torturados, em detrimento de um poder maior, que aí um grupo dominando outros grupos sociais, né? Então, esse é um problema de construção identitária muito importante para entender essa questão da sociologia, do estudo da sociologia da cultura brasileira. E nesse contexto, nós temos aí um pluralismo cultural. E, de acordo com o MEC, a temática da pluralidade cultural, ela diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional. E, junto com elas, as desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira até hoje, né? E esse tema do pluralismo cultural, que nele também tem essa questão forte da desigualdade social, da exclusão social, nós temos também uma concepção
de ideia que busca explicar essa diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade brasileira e também compreender suas relações que foram marcadas não só pela desigualdade socioeconômica, mas também apontar transformações necessárias, oferecendo elementos de compreensão de que valorizar as diferenças étnicas e culturais, que também não significa aderir ao valor do outro, né? Então, nós temos aí, nesse contexto, nós não temos só crenças, línguas, cultura, padrões de manifestação artística, mas nós temos também valores que vêm de uma cultura, valores éticos, padrões, normas e regras que também têm desses diferentes grupos sociais que foram compostos pelos povos étnicos, pelos povos africanos, porque eram diversas etnias também, os povos africanos, e também do branco europeu, né? Então, a gente também tem que compreender essas diferenças étnicas e culturais, e elas também não significam aderir aos valores do outro, né? Então, um determinado grupo, dentro de uma grande identidade cultural, de um pluralismo cultural, como é o caso do Brasil, isso não significa que eu tenho que aderir padrões impostos por um grupo social dominante, né? A gente também tem nossas expressões, os nossos simbolismos, significados e ideias que expressam e compõem essa grande identidade cultural, né? E sim, nós temos que respeitar a expressão dos diferentes, né? A expressão da diversidade, que é, em si, composta por todo ser humano, né? Todo ser humano ele está dentro, está inserido nesse contexto da diversidade cultural, né? E aí a gente tem que afirmar também que adotar padrões também requer refletir sobre esses padrões, né? Não é apenas adotar, mas sim o que é importante para todos e não para mim, enquanto ser social, enquanto indivíduo, ou para determinado grupo social específico e que me representa. Eu estou dentro de um contexto grande, de uma diversidade grande, então eu tenho que entender as manifestações de vários grupos e, de uma forma democrática, refletir para o bem comum, né? Então, por fim, a afirmação da diversidade é traço fundamental na construção de uma identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, tendo a ética como elemento definidor das relações sociais e interpessoais. Tá ok? Então, é isso que eu quis dizer quando eu falo que a gente tem que refletir de uma forma consciente e sempre, dentro dessa diversidade, ouvir as diferenças, né? E também respeitá-las. E para concluir essa aula, porque nós só temos 20 minutos, eu vou abordar aqui, e termino com ele, o conceito de etnocentrismo, né? Vocês já devem saber que o conceito de etnocentrismo, cada povo possui uma cultura, eu já falei isso, né? Expressão artística, cultural, crenças, simbolismos, e quando elas se chocam, ocorre uma visão de mundo onde o nosso é tomado como o centro de tudo e de todos os outros.
e que são pensados e sentidos por nossos valores. Aí é que está a questão da diversidade cultural. Então, o etnocentrismo é quando eu imponho a minha cultura, a minha norma, a minha regra, a minha forma de viver, de pensar e de ser para todos os outros, sem ouvir e respeitar essa diversidade, ok? Então, esse é o etnocentrismo. E a gente passou muito por isso, eu vou falar isso na aula seguinte, sobre essa questão etnocêntrica, principalmente porque o nosso processo de colonização ele foi muito forte nesse quesito, nessa questão etnocêntrica, né? Então, o etnocentrismo, no seu primeiro sentido, é uma cegueira para diferenças e diferentes culturas, e também uma tendência a pensar a cultura em relação a todas as demais. Então, como se a minha fosse a privilegiada, a minha forma de pensar privilegiada em relação a todos os outros. O meu grupo social é mais importante que os outros. Isso é uma visão etnocêntrica. E a antropologia deixa claro que as culturas diferem muito entre si, né? Um grande grupo social é composto de vários grupos diferentes entre si e dentro de um mesmo território. O exemplo mais claro é o Brasil. Nós temos aí traços e contribuições de grupos étnicos de origem, africanos, europeus. Então, a gente tem uma diversidade ampla de culturas e cada uma tem a sua visão de mundo, a sua forma de ser e de viver, né? E a antropologia deixou bem claro que as culturas diferem muito entre si, mas há também uma grande variação no grau em que as pessoas estão conscientes desse fato ou querem aceitá-lo. Isto é, o etnocentrismo também pode ser considerado uma contrapartida sociológica de um fenômeno psicológico que é o egocentrismo. E o egocentrismo, nesse conceito sociológico, esse fenômeno sociológico, seria eu impor, enquanto ser social, enquanto ser que vive em sociedade, os meus valores, o que eu acredito, a minha cultura, a minha forma de se expressar a outros grupos ou a outras pessoas. Então, o egocentrismo e o etnocentrismo, eles são concepções diferentes, mas caminham juntos, né? Eles têm aí uma contrapartida de impor o que eu acho que é melhor para mim aos outros, ou seja, pensar assim, isso é bom para mim, então tem que ser bom para os outros, porque eu gosto desse modo, né? Então, também é uma forma egocêntrica, né? E a diferença é que, em vez, como eu disse, de indivíduos se definirem como o centro do universo, uma cultura inteira é colocada nessa posição elevada. Então, a partir do momento que eu individualmente acredito que tudo o que eu penso e o que eu faço é definido ou tem que ser definido como o centro do universo, eu levo comigo toda uma cultura que também tem que ser colocada nesse nível. E aí acaba gerando a questão autoritarismo, antidemocracia, desigualdade, aumento de uma grande desigualdade social e econômica e política, cultural, e isso vai interferir na mentalidade de todos, né? E então, tal como o egocentrismo, o etnocentrismo é como um prisma através do qual tudo que é percebido e interpretado em relação a um único arcabouço cultural acaba excluindo, assim, todas as demais possibilidades de ideias, de opiniões, diferentes ideias e opiniões, ok? Bom,
eu estou aqui, sempre à disposição, eu vou acompanhá-los nessa disciplina no semestre todo, e na próxima aula eu vou dar continuidade, entrando mais especificamente no campo brasileiro. E também, no decorrer do semestre, a gente vai ver autores importantes e suas correntes teóricas, interpretações sobre a cultura, sobre a sociologia da cultura brasileira. Tá ok? Então, eu desejo a todos uma boa noite e espero que tenham aproveitado. Então, até a próxima aula. Tchau!